Gostaria de saber o que o Dr. Lair acha dos tratamentos utilizados pela psiquiatria, que diz que doenças como a depressão necessitam de uso constante de psicotrópicos. Obrigada. Me chamo Renando, moro aqui em Pinheiros, Espírito Santo. Gostaria de saber do doutor o porquê que as doenças erradicadas voltaram a aparecer. Olá, Rubens e Dr. Lair Ribeiro. Sou José Henrique, falo aqui de Jundiaí, São Paulo. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor. Gostaria de saber se as vacinas infantis fazem mal também para a saúde das crianças, como essa vacina da febre amarela. Muito obrigado aí. A primeira está me perguntando sobre os problemas psiquiátricos. Eu diria que o problema psiquiátrico, na realidade, é um problema nutricional. Hoje, o meu conceito, que é o conceito da maioria do estudo aí, as doenças mentais, na verdade, elas não são mentais. Elas são doenças nutricionais. Ninguém tem deficiência de Prozac. A pessoa tem deficiência de um nutriente que vai perturbar a produção de um neurotransmissor que vai causar uma depressão. No caso aí, por exemplo, se você não tem serotonina, você vai ter uma depressão por falta de serotonina. Mas a serotonina, ela precisa, para ela ser construída, ela precisa de uma matéria-prima. E essa matéria-prima da serotonina é o triptofano, que é um aminoácido que vai virar 5-HTP, 5-hidroxitriptofano, que vai virar serotonina. Se eu tenho uma deficiência alimentar, se eu não ingiro a matéria-prima, a analogia que eu faço, Rubens e Silvia, é muito simples. Você imagina que você contrata um pedreiro, ele vai levantar uma parede para você, na sua casa, no seu quintal. E ele chega lá e você sai para o trabalho, e quando você volta no final do dia, você pergunta para o pedreiro assim, mas onde é que está a parede? O muro que você ia construir? Mas você não deixou para mim aí o tijolo e o cimento? Como é que eu vou construir? Eu sou pedreiro, eu sei fazer o muro, mas eu preciso de matéria-prima. O cérebro sabe como fazer os neurotransmissores, a dopamina, a acetilcolina, o GABA, a serotonina. Mas se eu não tenho um nutriente apropriado para isso, não existe. Então não adianta eu ficar dando um remédio que tem uma série de efeitos colaterais. Você pode ler na Bíblia, você pode ler na bula, que é a Bíblia dos remédios, você pode estar vendo lá o seguinte, que os efeitos colaterais são piores do que a doença. Então a pessoa fica com essa expectativa que se ela tomar aquilo por um certo tempo, vai curar. Não vai curar nada, você vai ficar dependente e depois você não vai poder nem parar esse remédio, que ela também tem uma síndrome de abstinência. Então isso é respondendo. Respondendo com relação à vacina, eu diria o seguinte, que toda vacina tem uma carga que prejudica até um certo ponto. Tudo depende do custo-benefício. No caso da febre amarela, se você mora numa região próxima a uma mata, porque o mosquito ele só consegue voar, o mosquito silvestre da febre amarela, silvestre, porque não tem febre amarela urbana no Brasil, a última aconteceu em 1942, no Acre, a febre silvestre, o mosquito ele tem uma autonomia de voo. Ele não voa mais do que 2 horas e ele voa mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetro por hora. Então, se você mora além de 3 quilômetros de uma mata, o mosquito não vai sair lá da mata e vai te picar lá na sua casa. Ele perguntou ao doutor Lair Ribeiro sobre as doenças que foram erradicadas e que parece que voltaram, segundo a opinião dele. Pois é. Então, quando você não consegue, por exemplo, erradicar a febre amarela silvestre. Não consegue. Na Amazônia, ela vai existir. Ela está lá quieta. Agora, quando você começa a destruir as árvores e você começa a entrar no habitat, você começa a construir condomínios dentro das matas, que é bonito, que é não sei o quê. Aí você está entrando no habitat daquele vírus, daquele mosquito. E aí, mesmo que ele esteja lá dormente, adormecido, ele volta. Isso está acontecendo. Doutor, existe a possibilidade dessas doenças serem ejetadas propositalmente, né? Porque é aquela coisa, né? Gera-se o problema, pede-se a solução e pronto, de repente aparece milhões de vacinas, está todo mundo resolvido, enfim. Eu acho que não chega a esse ponto. Eu penso que não chegaria a esse ponto. Eu sou um cara otimista, assim, eu acho que seria uma degradação do ser humano ter alguém que fizesse isso de propósito.
Isso já aconteceu no Brasil. Eu não sei se você lembra, o Brasil era um dos grandes produtores de cacau, ali na região da Itabuna, etc. E alguém foi lá e levou a praga vassoura de bruxa. E a praga vassoura de bruxa acabou com o cacau brasileiro. Quer dizer, existem pessoas que fazem isso. Agora, se faz isso com pessoas, eu sinceramente, eu acho que seria difícil, mas é possível. Seja membro do nosso canal, para que vídeos como esse ajude mais pessoas.